Continuando aqui no quarto vídeo, então eu estava falando sobre essa questão da crença cega cristã. Né? Então, hoje, em resumo, o cristão, o que ele é mesmo, ele vomita a crença cega, ele vomita a crença cega do seu do defunto de entulhos que ele traz em seu cérebro. É essa a realidade. O cristão hoje, o autodenominado cristão, ele carrega na sua cabeça um defunto de entulhos de coisas distorcidas, de mentiras, de crença cega. E vomita. Vomita. O que ele faz? O que o pastor, que o padre? Vomita. E os fanáticos? Vomitam. Crença cega, mentiras, distorções. São as virgens loucas que Cristo falou. O que são os cristãos hoje? As virgens loucas. Os cristãos são as virgens loucas que Cristo falou. Por causa disso que não existe povo mais odiado, rejeitado no mundo do que os cristãos. Só faz uma pesquisa séria entre os chineses, assim, indianos, é, até muçulmanos. Os muçulmanos, Maomé, ele também foi um verdadeiro servo de Deus. Vamos ver bem, tem que ver o contexto da época. Maomé, ele foi Natanael, foi um discípulo de Cristo. Deus Jesus falou assim, esse aqui é um verdadeiro judeu. Ele falou assim, Natanael. Ele não foi escolhido entre os 12 discípulos. Jesus, ele teve que escolher os 12, em certa época da missão dele, ele teve que escolher os 12 discípulos que iriam seguir ele na proximidade. Ele fazia círculos, tinha os 12 discípulos, depois tinha outro círculo, que completava, me parece que 77. Então, ele chegou, ele tinha numa certa determinada época, ele tinha 11 discípulos, e ele precisava escolher o 12º discípulo. E os candidatos eram Judas e Natanael. Entendeu? E ele acabou escolhendo Judas. Por quê? Porque Judas era muito inteligente. Ele não tinha a pureza intuitiva que tinha Natanael. Natanael era uma pessoa super humilde, muito humilde. Ele queria estar próximo de Cristo e servir os discípulos, enfim. Então ele talvez o mais humilde dos seguidores de Cristo foi Natanael. Mas Jesus escolheu Judas porque ele era diferente de todos. Ele era muito intelectual. Ele era um tipo assim, um fanático judeu, assim, ele queria a liberdade dos judeus, dos romanos. Ele via em Cristo. Judas procurava também a espiritualidade, mas ele estava muito aferrado àquelas crenças dos judeus. Ele queria se armar, queria até enfrentar a força mesmo, queria uma rebelião contra os romanos. E ele também via em Jesus isso também. Ele com essa questão material, assim, poder terreno, ele via, ele sentia o poder, a influência que Jesus tinha com a multidão, e ele queria transformar Jesus em um rei general, que liderasse uma revolta contra os romanos. Ele via só principalmente essa questão terrena. E ele ficou muito decepcionado quando ele percebeu que Jesus não queria essa parte material, porque Jesus falou assim, meu reino não é deste mundo. Mas quando Jesus fala assim que meu reino não é deste mundo, ele está falando não só do reino material, mas toda a criação espiritual, porque o reino dele é divino. Porque Deus tem dois filhos, que é Emmanuel, Espírito Santo e Jesus. Então Deus Pai destinou o reino divino para Cristo, Jesus Cristo. E o reino espiritual para Emmanuel, o Espírito Santo.
Por causa disso que o Espírito Santo está mais próximo de nós, é o intermediário perpétuo entre a humanidade e Deus. Enquanto Jesus veio aqui em missão especial. Mas o reino dele é o reino divino. Por causa disso que ele disse isso. Mas as pessoas sempre veem a parte material. Né? A visão restrita humana, quando Jesus disse isso, meu reino não é deste mundo, é a questão da terra. Mas também incluía a terra. Então ele disse, eu não tenho intenção de ser rei. Então Judas traiu Cristo por causa disso, porque ele primeiro queria ocultamente forçar uma situação. Ele reuniu com líderes de revoltas, ele dizia que estava falando em nome de Jesus, que Jesus queria essa liberdade dos romanos e ia formar um grupo para na Páscoa fazer a revolta, todas essas coisas. Né? E houve muitos incidentes. Né? Então ele ia lá se apresentar como se estivesse por ordem de Jesus. E Jesus nem sabia dessa história. Essa maluquice de... Até Pedro, né, que era mais próximo a Judas, falava, sabe, Jesus não está interessado nisso, não, de ser rei, porque Judas conversava mais com Pedro, né? Então ele falava, Jesus tem que ser rei, não tal, né? Mas Pedro rejeitava, Jesus não está afim disso. Jesus ele quer são nós espiritualizados, nos aproximar de Deus. Ele não está. E Jesus dizia, né, que os romanos eles estavam lá para proteger os judeus, né? Certo? Então Jesus era, posso dizer que ele é amigo dos romanos. Agora ele fala assim: quando vocês tiverem espiritualizados, aí vocês vão ser libertados dos romanos. Porque ao mesmo tempo quando a pessoa está espiritualizada, ligada a Deus, ela mantém o equilíbrio entre material e espiritual. E os judeus estavam desequilibrados, eles estavam espiritualmente distorcidos. Então eles já estavam distantes de Deus. Então eles não tinham. Só Davi, até Davi, que ele foi um perfeito soberano, que ele equilibrava a espiritualidade com o poder terreno. Então, até Davi, o povo judeu estava no caminho certo. Depois, a partir de Salomão, não, porque o Salomão já começou a idolatrias, enfim. Ele também tinha uma missão, ele era a finalidade de continuar, mas ele acabou se entregando muito ao poder material e a espiritualidade, seus prazeres terrenos, né? Bebidas, vinho, se excedia no vinho, e, enfim, muitas mulheres, né, no seu harém, né? Então ele saiu do caminho certo. Mas enfim, retomando aqui sobre a questão de Judas, né? Então ele traiu Jesus por causa disso, por causa da decepção dele, principalmente por causa disso. Porque ele que montou o cenário e tudo para Jesus, que ele desconhecia, e ele mesmo se decepcionou. Então ele não contou para Jesus, e achava que estava fazendo até um benefício para Jesus, mas ele estava armando toda uma coisa. Ele decepcionou Jesus quando ele disse: meu reino é desse mundo. Quando Jesus discursou lá no templo, o templo de Jerusalém, então, assim, lá tinha muitas pessoas que estavam lá ouvindo Jesus, achando que ele era o líder de uma revolta. Também não interpretava corretamente a palavra de Cristo. Mas Judas viu. Ele estava lá entre a multidão e viu. Claramente, ele percebeu que Jesus não iria ser líder de uma revolta. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Eu não tenho interesse em conquistas espirituais. Eu quero levar você para o grande reino de Deus. Então Judas percebeu que Jesus não aceitaria ser o líder de uma rebelião. Então essa foi a principal motivo que Judas traiu Jesus. Porque os seus sonhos foram tudo que ele fez, tudo que ele considerava o esforço que ele fez,
caiu por terra, não tinha mais validade. Então foi essa questão. Bom, mas então eu estava falando sobre a questão do filho do homem, né? Então hoje é necessário reconhecer o filho do homem. O filho do homem ele devia ter vivido muitos mais anos aqui na Terra, liderado, fazer um governo mundial. A humanidade teria que reconhecê-lo. O juízo final já era para ter sido concluído. Hoje já éramos para estar vivenciando o reino do milênio. E o juízo final seria muito mais suave, né? Ele estaria presente. Ele era para ter vivido 104 anos na Terra. Mas isso não foi possível. O juízo se prolongou. Agora está para ser concluído, né? Que está me parecendo, o Nibiru, né? O grande cometa vai surgir, vai ser o astro que vai dar a finalização. E segundo os astrônomos independentes, isso vai acontecer em fevereiro, março de 2021, ou então maio, enfim. Então tá previsto esse episódio, os 3 dias de escuridão. Tem muitos vídeos na internet que falam dos 3 dias, como se preparar para esses 3 dias. Né? Agora isso também, como eu acredito, depende muito da situação espiritual. Quanto mais a resistência da humanidade estiver, resistência com crença cega, com materialismo, ou seja, está distante de Deus. Quanto mais a humanidade e querer se contrapor à vontade de Deus, mais ela vai sofrer. E no conjunto, todos que vivem na Terra, certo? Diretamente também sofrem. Agora, o principal é estar ligado espiritualmente. Quem se ancorar no espiritual, na verdade, não em crença cega. Quem se ancorar no espiritual, sempre vai ser protegido. De alguma forma, mesmo que perca a vida, enfim, não vai sofrer. E muitos vão já voltar para o paraíso espiritual diretamente. Não vai precisar mais encarnar na Terra, né? Mas, lógico, a Terra vai sobreviver, vai ser como uma violenta tempestade que acontece para purificar a natureza. Essa vai ser a tempestade das tempestades. E quanto mais a humanidade se contrapor à vontade de Deus, mais ela irá sofrer. Agora, eu ainda acho que tem tempo. Uma das missões que eu acho que é a principal missão que eu tenho aqui, além de buscar minha própria salvação também, né, que todos têm seus erros, seus pecados. Ninguém está aqui na Terra, pode até ser que exista alguém, né? São completamente inocentes. Sempre tem nossos erros. Cada qual tem que buscar a sua própria salvação. Isso é uma salvação espiritual. Agora, quem busca isso sabe que a vida material coisa secundária, porque se você está ligado espiritualmente, você está salvo. Isso é o principal, é a vida eterna. Isso é o principal. Quando a gente está ligado espiritualmente, nada te abala, nem o juízo final, ou as maiores tragédias que acontecerem. Você passa tranquilo. Se tiver que sobreviver, você vai sobreviver, provavelmente vai viver no reino do milênio. Se não, você parte no espiritual. Agora, o principal problema tem que ser a morte espiritual, que aí você vai terminar os seus dias no inferno. Aí não tem volta. Foi para o inferno, não tem volta. Isso é que o ser humano deveria temer, né? Os crentes, quem crê em Deus é o que mais teme, né? Devia, nosso temor. Então, vamos procurar nos ligar à luz. Por isso que eu sempre recomendo a mensagem do Graal. Não existe nada superior. É a nova palavra de Deus escrita de próprio punho por nosso Senhor Deus Pai. É a mensagem do Graal. Eu sempre divulgo. Leia, estude com afinco a sagrada mensagem do Graal de Abdushim.
e também o livro do Juízo Final de Rosério von Sass. Rosério von Sass, ela, segundo eu creio, ela foi juntamente com João Batista, foram os mais fiéis servidores de Deus aqui na Terra. Tiveram uma missão especial no juízo final desde 6.500 anos atrás, quando o juízo final foi anunciado na Terra, quando construiu a Grande Pirâmide. Essa história está bem narrada, muito bem explicada no livro de Rosério von Sass, A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo. Mensagem do Grau, os livros de Rosério von Sass, toda a literatura do Grau é impressa e difundida, né? Vendida em livrarias, enfim, pela entidade Ordem do Graal na Terra. O site é www.graal.org.br. Então, a questão do juízo final, que era para ter havido um governo mundial, ter sido muito mais suave, mas agora depende da humanidade. E eu me esforço nisso. Minha página no Facebook dá minhas notas. Todo sobre esse assunto, sobre o novo Sol, sobre o grande cometa, que vai ser o retorno da Estrela de Belém. A Estrela de Belém, ela passa, pelo que eu estudei dos astrônomos independentes, tem uns vídeos no YouTube, né? Tem um canal também, Flávio Vale, canal Flávio Vale. Eu até fui entrevistado 2 vezes em junho sobre o Nibiru, né? E Estrela de Belém, seria Nêmesis. Eu tenho um vídeo que eu fui entrevistado e também falando sobre a sepultura oculta de Cristo. Canal Flávio Vale. Tem muito dessas entrevistas com astrônomos, né? Falando essas informações. Né? Eu assisti alguns desses vídeos e outros vídeos que falam do Nibiru, né? Tem um tio Abaddon, é um canal também um rapaz que pega essas informações e repassa, né, dos astrônomos independentes israelenses, russos, né? Porque para mim todos os governos principais do mundo estão sabendo exatamente quando da existência e quando o Nibiru vai estar aqui próximo da Terra, né? Mas não revelam, porque a humanidade ainda não está enxergando no céu o grande cometa, né? O grande cometa, ele não é só visto por causa segundo os astrônomos independentes, é porque ele tem na superfície como que diz, óxido ferroso, né? Então ele reflete minimamente, talvez nem não reflita nada da luz solar. Então hoje ele está numa distância, me parece, de umas 6 unidades astronômicas. Para quem não sabe, uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, que é uns 150 milhões de quilômetros. Então esse astro, ele está hoje aproximadamente a 6 unidades astronômicas do Sol. Ele mas ele também ele vem em um plano assim inclinado em relação ao plano das órbitas dos demais planetas, talvez uns 20 graus. Mas a distância atual de Nibiru para o Sol é calculada em 6 unidades astronômicas. E então no início de 2021 ele deve estar aqui na sua máxima proximidade com a Terra, causando uns 3 dias de escuridão, todos os fenômenos que existem. E isso até criar talvez um próximo vídeo, assim, falar um pouco mais disso. Eu tenho uma nota que eu explico lá no Facebook, que fala exatamente sobre o Nibiru.
Estrela de Belém. Nibiru, entre parênteses, Estrela de Belém. E Nêmesis, o Novo Sol. Rosélio Gonçalves fala muito sobre isso também. O livro do Juízo Final, de Rosélio Gonçalves, fala muito também sobre essa questão da novo Sol, do grande cometa, porque as razões do juízo final, terceiro segredo de Fátima, enfim, é um nível essencial sobre os nossos acontecimentos da vontade de Deus aqui na Terra. Olha, esse livro aí, o livro do juízo final, vale por 1000 bíblias. Porque a Bíblia hoje, eu até comentei também, recentemente agora no Facebook, a Bíblia, reconhecimento, existem falas de Deus, de relatos inspirados por Deus, mas as pessoas não levam em conta que ela foi escrita em uma época que a humanidade era muito primitiva, intelectualmente, tecnologicamente. Era, era uma outra civilização, se for comparado aos tempos atuais. Então existe muitas distorções, existe mentira. Por exemplo, a história de Noé, dilúvio universal, acabar com... Está cheio de mentira aí. O que houve foi uma modificação naquela região. Uma inundação, coisas naturais que ocorrem periodicamente na natureza. E naquela época tinha sábios sumerianos que avisavam os povos. Não era uma pessoa que morava no litoral, mas era um sujeito teimoso, ele não quis sair de lá. Eles não gostavam daqueles sábios sumerianos, aquelas pessoas que pediam para os povos sair daquela região que seriam inundados.